Salve, salve, minha galera do bem, tudo bom com vocês? Vocês sabiam que diamantes podem cair do céu, platina, níquel e até ouro? E não é uma piada, é realmente possível. A composição química de asteroides inclui todo tipo de substâncias e algumas destas são bem valiosas, embora a platina seja extremamente rara entre eles. Tipicamente, asteroides são simplesmente gigantescas rochas fundidas, e isso realmente faz sentido. Afinal, provavelmente eles são apenas fragmentos de antigos planetas. Imaginem jogar uma pedra em um vidro. Certamente este vidro se quebrará em milhares de fragmentos. De acordo com a teoria destes, é mais ou menos assim que foram formados. Mas então realmente existe um asteroide de ouro? E ele poderia cair inteiro no planeta? É isso e muito mais que veremos hoje. Mas, como de costume, antes de fazermos esta viagem espacial, já convidamos você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, hein? Assim, sempre que subirmos um novo vídeo, você será notificado. E claro, se gostar do que assistir, não saia sem nos deixar o seu like. Conforme a teoria, há milhares de anos atrás, um planeta seguiu seu caminho silenciosamente através do espaço exterior, quando de repente se chocou com outro corpo celeste no sistema solar, e este então explodiu em pedaços, e como resultado desta colisão, fragmentos maiores que chamamos de asteroides e menores que se tornaram os meteoritos. Cada uma dessas rochas possui sua própria trajetória, determinada pela colisão, e bilhões destas estão voando agora pelo espaço. Algumas passam até bem perto da Terra e outras até caem em nosso planeta. Para vocês terem uma ideia deste fenômeno, 93% de todos os meteoritos que caíram na Terra são realmente só rocha. Alguns até tinham ferro e inclusões de manganês, mas principalmente eram rochas planas, amassadas pela fusão em suas superfícies. Cerca de 6% são meteoritos de ferro, significando que eles foram feitos do bom e velho ferro mesmo. E apenas 1% de todas as rochas espaciais contém algo verdadeiramente valioso, que pode ser diamante, ouro ou platina, mas sempre com pequenas inclusões. Se um meteorito consistisse apenas de ouro ou platina, ele nunca chegaria até a superfície da Terra. Afinal, ao atravessarem a atmosfera do nosso planeta, os meteoritos podem atingir uma velocidade de 72 km por segundo. É mais de 250 mil km por hora. Naturalmente, a rocha é aquecida em temperaturas inacreditavelmente altas, atingindo facilmente de 1370 a 1650 graus Celsius, podendo alcançar até os 10.000 graus. Mas o ouro ele é derretido entre 1065 a 2870 graus Celsius. Então ele ferve e evapora. Pois bem, então infelizmente as rochas espaciais mais curiosas simplesmente nunca alcançarão a superfície do nosso planeta. Então, novamente, quando falamos em rochas espaciais, devemos olhar o que está acontecendo no espaço. Por lá, as coisas ficam bem diferentes e as chances dessas chegarem até a Terra são muito pequenas. É lógico que já caíram alguns aqui no planeta, com um peso até considerável. E temos também o maior encontrado na Namíbia, que pesa cerca de 60 toneladas e é o maior e mais maciço, também totalmente de ferro. O nome dado a este meteorito é Roba West. Mas honestamente, apesar de seu peso e tamanho, mesmo assim não podemos chamá-lo de asteroide. Afinal, asteroides possuem um tamanho de um pequeno planeta. Em nosso sistema solar temos milhares de asteroides descobertos. Em 2017 já haviam descoberto 700 mil e a estimativa geral é de mais de 2 milhões. A maior parte destes orbitam o Sol em algum lugar entre Marte e Júpiter, que lógico, em distâncias espaciais não é tão longe assim da Terra. Então o que podemos encontrar nestes asteroides? Basicamente, o mesmo do que na Terra, exceto o ar da vida. Por exemplo, asteroides possuem água congelada em forma de gelo. E como sabemos, a água é composta de hidrogênio e oxigênio. Assim, em teoria, é possível transformar este gelo em ar respirável e em combustível de foguetes que conhecemos.
Mas infelizmente, hoje não temos tecnologias suficientes para realizarmos tal feito. Mas os cientistas estão trabalhando nisto neste momento. No entanto, a água não é bem comum em asteroides, ao contrário do carbono. Até agora, 75% de todos os asteroides analisados pelos pesquisadores possuem carbonáceos. Isso não é fascinante? Já que carvão e grafite são bem comuns na Terra também. Mas o carbono pode significar também diamantes. Isso definitivamente é algo que vale muito a pena investigar. Os asteroides mais comuns são os rochosos, que totalizam 90% de todos. Os 10% restantes são asteroides metálicos, para os quais os cientistas possuem grandes esperanças relacionadas à possibilidade de mineração de minérios valiosos. Todos os tesouros que são raros na Terra. E lógico, não podemos esquecer do minério de ferro, que é mais comum. Mas talvez o ferro seja a base de tudo, principalmente em grandes construções. Um único quilômetro de asteroide pode então render até 2 bilhões de toneladas de minério de ferro. Para colocar este número em perspectiva, o minério de ferro em todo o planeta e sua produção de extração atinge cerca de 3 bilhões de toneladas por ano. Isto são todos os países do globo juntos. Então isto quer dizer que um asteroide pequeno equivale a pouco menos de 70% de todo o minério de ferro extraído no mundo. Em algum lugar entre as órbitas de Marte e Júpiter, um gigantesco asteroide foi encontrado, com o nome de Psique. A rocha celeste possui 252 quilômetros de largura e consiste quase completamente de ferro e níquel. Uma mineração em algo deste tamanho pode satisfazer as necessidades da humanidade por milhares de anos. É claro que o ferro e o níquel não estão no mesmo nível do diamante, por exemplo. Mas mesmo assim, no ano passado, uma gigantesca fundição de níquel totalizou 3 bilhões de dólares, enquanto os maiores produtores de diamantes chegaram a apenas 1,5 bilhão. Sem contar que eles são monopolizados, ao contrário do níquel, que existem vários no mundo. Então, se encontrar uma lâmpada mágica e o gênio te oferecer uma escolha entre minério e diamantes, qual será a sua escolha? Metais preciosos em escala cósmica são definitivamente algo para se pensar. Em 2015, o asteroide UW158 passou próximo da Terra, em uma distância cosmicamente pequena. A rocha tinha apenas 300 metros, mas continha incrivelmente 100 milhões de toneladas de platina. Isso é pelo menos 300 bilhões de dólares em valores atuais. Mas platina não era o único metal nele. Os cientistas acreditam que, totalizando todos os minérios contidos neste asteroide, chegaria a 5 trilhões de dólares. Então lembre-se, o Psique possui 252 quilômetros de largura e seu valor estimado está em 10 mil quadrilhões de dólares. Dá para imaginar que toda a economia mundial é de 78 trilhões de dólares e um só asteroide vale 128 mil vezes toda ela? Agora ficará a questão do preço dos metais e da economia mundial. Uma vez que o espaço encontrar o seu caminho, o mercado mundial será capaz de absorver um dilúvio de ouro e platina com estas proporções? Atualmente, os cientistas estão trabalhando em duas abordagens diferentes para a mineração de asteroides. A opção mais fácil é tentar pegar um pequeno asteroide e tentar transportá-lo para mais próximo da Terra, pelo menos na órbita da Lua. Provavelmente esta operação será confiada a robôs. As espaçonaves não tripuladas se aproximará do asteroide e usará ganchos como âncoras especiais, puxando-o na direção necessária. Parece coisa de ficção científica, mas isto é real e tentarão fazê-lo. Uma vez próximo da Terra, o asteroide será minado, mas a mineração não será como as minas aqui na Terra e não terá o processo de escavação. As camadas da superfície serão explodidas e os fragmentos serão pegos através de um ímã. Afinal, na baixa gravidade, isso não exigirá muito esforço. Os cientistas responsáveis da missão planejam usar pinos magnéticos que pegarão os fragmentos e farão basicamente a mesma coisa que garimpar ouro, só que em proporções gigantescas. Isto, claro, na baixa gravidade terá muita eficiência, bem mais do que na Terra. A NASA já começou este projeto há mais de 6 anos e atualmente a estação não tripulada ainda está em fase de construção. E novos trajes também estão sendo desenvolvidos. Vários astronautas já estão sendo treinados para levar um asteroide para uma órbita próxima da Terra. Isto custará cerca de 200 milhões
milhões de dólares e não será tão caro, considerando o potencial da recompensa. A segunda opção é ainda mais ousada. Em 2014, os cientistas criaram um projeto de expedição robótica e seus criadores esperavam que a sonda fosse lançada em 2016. Mas, no entanto, o plano oficial falhou. Mas a ideia não foi completamente esquecida. O lançamento de tal sonda foi programado para 2022. A sonda então deverá atingir Psyche depois de uma jornada de 4 anos e ficará nele durante 6 meses coletando dados. Infelizmente, ele não poderá ser rebocado, mas os robôs poderão coletar amostras de minérios do solo e enviá-las para onde os operadores quiserem. E o destino? Não será a Terra. A ideia é construir estações de transbordo no espaço, com uma matriz em uma órbita próxima da Terra. Esta estação enorme se tornará o lar dos especialistas, que irão controlar o processo de extração, bem como o combustível e o armazenamento de alimentos. Menores postos de abastecimento também serão construídos, e o último posto na fila será a unidade de controle de operação, a partir da qual os operadores controlarão os robôs extratores. As amostras dos minérios coletadas em Psyche serão primeiramente estudadas e classificadas lá e depois enviadas para a Terra. No entanto, no momento isto ainda é só uma teoria e não será feito assim tão fácil. Afinal, os cientistas ainda não sabem como os robôs funcionarão na superfície de um asteroide metálico e em baixa gravidade, ou quanta energia eles precisarão para a mineração. E além disto, também não se trata de perfurar a rocha, e sim de literalmente cortar o ferro. Uma tarefa bem complexa, né? No entanto, estas ideias estão sendo encaminhadas pelos americanos, que já estão criando, ou melhor, atualizando sua legislação relativa à propriedade dos direitos sobre os recursos minerais. O problema é que um tratado internacional sobre recursos já foi assinado em 1967. Onde Estados Unidos, Reino Unido e a União Soviética concordaram que nenhum país pode reivindicar nada de propriedade sobre corpos celestes ou suas partes. Isto implica que recursos em asteroides não podem ser de propriedade de nenhum país ou empresa privada, e sim, pertencente a toda a humanidade. Hoje, quase todos os países do mundo já assinaram esse tratado, mas em 1967 ninguém levaria isso a sério e não ligaram para propriedades sobre corpos celestes ou recursos em asteroides. Yuri Gagarin já estava no espaço, mas a viagem à Lua de Neil Armstrong ainda estava 2 anos no futuro. E literalmente, hoje a história é diferente. Em 2015, o Congresso dos Estados Unidos começou a trabalhar em outra lei que daria direito à propriedade sobre recursos em asteroides para indivíduos ou empresas. O Tratado de 1967 está sendo considerado sem peso legal. Imaginem, um tratado internacional assinado por 126 países não possui legalidade? Não está claro de como as coisas vão acontecer, mas esperamos que os infinitos recursos do espaço sirva para o interesse de toda a humanidade, em vez de corporações e governo. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau.